Fala, rapaziada, beleza? Pura raça! Vamos começar então mais um encontro aqui com o professor Tiagão. No encontro de hoje, cara, vai ser bem interessante porque a gente vai comentar sobre ondulatória, né? A gente já comentou sobre algum tipo de onda, por exemplo, a luz, lá nos espelhos, nas lentes, etc. Porém, agora a gente vai para um outro tipo de contexto. A gente vai falar sobre luz, ou sobre ondas de forma generalizada, né? Vamos falar sobre som, sobre luz, ondas de rádio, sinais de TV e assim por diante, beleza pura? Tá pronto? Vamos junto, rapaziada! Rola! Vamos lá então, meu povo. Nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer, né? Pra gente entender o que é uma onda, a gente precisa saber como que é a estrutura da onda, a gente precisa saber a natureza da onda, como é que a gente pode classificar uma onda, né? Então vamos bem devagarzinho aqui, rapaziada. A onda, ela pode ser classificada de três formas, melhor. Com relação à natureza, com relação à direção de propagação e com relação à direção de vibração. Quanto à natureza, ela pode ser classificada de duas formas. A primeira a gente chama de mecânica. Cara, o que é uma onda mecânica, né, velho? Uma onda mecânica é todo tipo de onda que precisa de um meio material para se propagar. Isso é onda mecânica. E outro tipo de natureza seria as ondas eletromagnéticas, que são as ondas do tipo raio-x, raio laser, luz, que não necessitam do meio material para se propagar. Eu não disse que não se propagam nos meios materiais, eu disse que se propagam nos meios materiais e não materiais, que é o caso do vácuo. Então, de novo, as mecânicas precisam da matéria para se propagar. Ondas em cordas, ondas em molas, ondas do mar. E as eletromagnéticas não. As ondas eletromagnéticas não precisam do meio material para se propagar, mas elas também podem se propagar nos meios materiais. Beleza pura? Esse é o primeiro tipo de classificação. Só deixa eu respirar aqui. O segundo tipo de classificação, meu povo, é com relação à direção de propagação da onda. Elas podem ser de três tipos, daí a onda pode propagar de três formas diferentes. Uma é que a gente chama de onda unidimensional, outra é que a gente chama de onda bidimensional, outra que a gente chama de onda tridimensional, beleza? Beleza. Vamos entender o que é. Cara, o termo, olha só, unidimensional, o termo, olha só, bidimensional, o termo tridimensional, os três nomes têm a ver com a palavra dimensão. Quantas dimensões que nós temos, né? Nós temos comprimento, largura e altura. Então, na verdade, tem ondas que se propagam somente em uma direção, unidimensionais. Exemplo, ondas em cordas. Se você for pegar uma corda aqui do meu lado, essa corda, ela se propaga em somente uma direção. Ou só comprimento, ou só largura, ou só altura. Beleza? Agora, se você for pegar, por exemplo, ondas do mar, ondas que se formam em lagos, quando você joga uma pedrinha, algo do tipo, essas ondas já estão num plano, né? E o que é um plano? É um comprimento e uma largura. Isso seria uma onda bidimensional. E uma onda tridimensional não, mas por exemplo, aqui nesse momento, tá rolando um som aqui no estúdio, que é o som da minha voz. Qualquer pessoa escuta o que eu tô falando, não importa se essa pessoa está em cima de mim, se está embaixo de mim. Se estiver embaixo de mim vai estar uma situação um pouco ruim, de forma óbvia, né? Ou não importa dos meus lados, ela vai ouvir de qualquer jeito. Porque o som é uma onda tridimensional, assim como a luz, assim como o raio-x, assim como o raio laser, assim como sinais de rádio, assim como as micro-ondas. Então, todas as ondas do tipo eletromagnéticas são ondas tridimensionais. Todas as ondas do tipo eletromagnéticas são ondas tridimensionais, beleza pura? E o outro tipo de classificação de uma onda é com relação à direção de propagação, né? Como assim se propaga? Quando a gente fala como ela se propaga, significa qual é o formato, como ela vai, né? Como é que ela vibra e etc. Existem dois tipos. Primeiro é uma onda transversal, é uma onda assim, ó, em forma de cobrinha. Isso é uma onda, por exemplo, a onda do mar é uma onda transversal. Né? Porque a direção de propagação dela, ou seja, para onde ela está indo, é perpendicular o jeito que ela vibra. Vou dar um exemplo bem simples. Pensa um mar, certo? E um barco ancorado nesse mar, beleza pura? O barco está ancorado, então ele está em repouso em relação a qualquer tipo de referencial na praia, por exemplo. Mas, quando a onda passa, ele faz isso aqui, ó.
Então, e esse tipo de movimento do barco está representando exatamente como a onda vibra. Então, ela se propaga para frente, mas vibra para cima e para baixo. Isso forma um T de Tiagão ou T de transversal. Então, toda onda que é assim é classificada como transversal. Beleza pura? Ondas em cordas, ondas do mar. Diferente de uma onda que a gente chama de onda longitudinal. Cara, o som, por exemplo, ele é uma onda longitudinal. Como é que a gente prova isso? Tem alguns pequenos momentos, veja ali, ó, que as frentes de onda elas ficam mais próximas, outras vezes mais afastadas, mais próximas, mais afastadas. Isso faz com que a gente consiga representar o modo como ela vibra, né? E a gente está vendo que o som está indo para frente, e na mesma direção, coincidente, ele está vibrando também. Então não forma o T, ó, forma esse paralelinho. Então quando a direção de propagação e a direção de vibração coincidem, essa onda é chamada de onda longitudinal. O som é uma onda longitudinal, ondas geradas em molas, coloca uma molinha aqui para mim na minha mão aqui, ó. Uma onda gerada numa mola é uma onda longitudinal. Beleza pura, queridos? Então, recapitulando, os dois tipos de ondas que nós vamos usar muito hoje, que é o som e a luz. Vamos junto? O som é uma onda mecânica, o som é uma onda tridimensional e o som é uma onda longitudinal. A luz, coloca aqui para mim, ó. A luz é uma onda eletromagnética, a luz é uma onda tridimensional e a luz é uma onda transversal. Isso que está aqui do meu lado não é para esquecer. É a base das tuas respostas para a questão do Enem, meu parceiro. Beleza pura, certo? Ou minha parceira, ó, de forma óbvia. Queridos e queridas, presta muita atenção agora. Parte 2 da onda. Respira fundo, respira, respira. A estrutura da onda. Cara, eu vou pegar uma onda transversal, que é aquela em forma de cobrinha, para a gente marcar alguns pontos importantes. Ó. Veja ela aqui, ó. Nessa onda, o que a gente consegue perceber? Que ela tem momentos de pico, ela tem momentos de queda, tem momentos que ela está no ponto mais alto, tem momentos que ela está no ponto mais baixo, tem momentos que ela está no ponto médio, beleza pura, e a gente vai dar nomes para isso. O ponto mais alto da onda, a gente vai chamar de crista da onda. Crista, ápice da onda. O ponto mais baixo da onda, a gente vai chamar de vale da onda, ou ventre da onda. E o ponto médio ali entre a crista e o ventre, a gente vai chamar de ponto médio, mas não é uma coisa que a prova cobra, e sim só uma questão de referência pra gente. Tudo bem? Beleza pura? Certo. Outra característica importante que a sonda traz é a distância, veja bem, a distância vertical, distâncias verticais, que vai da crista até o ponto médio, ou do vale até o ponto médio. Essa distância vertical representa a amplitude da onda. O que é a amplitude da onda, cara? Nada mais é do que a energia que ela carrega. Por exemplo, uma onda com muita amplitude, muita amplitude, ou pouca amplitude, pouca amplitude, certo? E o que vai representar pra gente no nosso esquema seria essa pequena distância que está ali, que vai da crista até o ponto médio, ou do ponto médio até o vale. A prova pode te fazer uma pegadinha bem simples. Podemos afirmar que a amplitude de uma onda pode ser medida pela distância vertical entre a crista e o vale? Não, é a metade dessa distância, porque a crista e o vale vai do ponto máximo até o ponto mínimo, mas a amplitude é da metade para baixo ou da metade para cima. Beleza pura? Já falamos sobre crista, então, já falamos sobre ventre, então, agora vamos falar sobre amplitude, então, agora vamos falar sobre uma pequena distância bem interessante, que é a distância horizontal. É bem simples, todo mundo vai entender. Cara, olha nessa imagenzinha aqui, ó. A distância entre uma crista e outra, olha. A distância entre um vale e outro, olha. Ou a distância entre o começo de uma onda e o recomeço da onda, essa distância horizontal chama-se comprimento de onda, representado pela letra lambda. Não é lambida, é lambda, certo? O que o lambda nos traz? Ele traz a distância percorrida pela onda durante uma oscilação. Por exemplo, olha para mim aqui, ó. Esse aqui é o começo da onda. Ó, a onda começou. Aqui a onda terminou. Essa distância horizontal aqui, ó,
Isso chama-se lambda. Beleza pura, mas não precisa só medir ele aqui, você pode medir a distância de crista até uma outra crista, do ventre até um outro ventre, então você pode achar o lambda onde você bem quiser. Tudo bem, raça? Bom, rapaziada, agora qual é a próxima parte? Falado de crista, vale, amplitude, comendo de onda, faltam 3 ideias. Essas ideias são bem importantes, é uma ideia que envolve cálculo, é uma ideia que envolve número, mas acho que você vai ficar seguro, então olha pra mim aqui, ó. Toda onda que a gente vai trabalhar na tua prova de vestibular ou no Enem, essa onda é chamada onda periódica. O que é uma onda periódica, cara? É uma onda que se repete em intervalos de tempo iguais. Isso é uma onda periódica. Fechou? Fechou. Então é uma onda que sempre se repete. Por exemplo, quer ver? Ó? Eu vou ao banheiro 3 vezes por dia. Isso não é período. Isso é a quantidade de coisas que tu faz. Agora quer ver uma coisa? O ponteiro das horas do relógio leva 12 horas para dar uma volta. Então o período do ponteiro das horas é 12 horas, que é o tempo que ela leva para realizar um ciclo. Deu para entender? Então toda onda tem o que a gente chama de período. Vou começar de novo aquela mesma onda. Lá vem ela, começou, terminou. O tempo que leva para sair daqui e chegar até aqui, o tempo é o período. Deu para entender? Que é totalmente o inverso do que a gente chama de frequência. O que é frequência? Frequência é uma quantidade, é o número de oscilações que ela vai dar num tempo determinado. Por exemplo, eu tenho uma onda que oscilou 2 vezes em 1 segundo. Então ela tem 2 oscilações por segundo. Isso é uma frequência. Até vamos trazer para situações que não sejam parte de ondulatória. Quando tu ia para a tua escola, por exemplo, né, o nosso professor lá usava tal do diário de classe. E lá ele fazia uma pequena anotação com relação à tua frequência. Ó, fulano veio, hoje veio, amanhã foi, depois também foi. Ah, então ele veio 5 vezes em uma semana. Então isso é frequência. Tudo bem? Beleza pura? Frequência é a quantidade de coisas que acontecem em uma unidade de tempo. Tranquilo? Então olha essa relação bacana. Olha no meu olho aqui, dentro da bolinha do meu olho aqui, ó. Se período é o tempo que leva para oscilar, e frequência é a quantidade de oscilações, tu concordas comigo que quanto mais tempo eu levo para oscilar, bem devagar, menos eu oscilo. A frequência é menor. Tá dando para entender? Então veja, quanto maior o período da onda, a onda tá demorando para oscilar, ela vai oscilar pouco, tem pouca frequência. Então vem comigo, olha só que macete bacana. Quando o período aumenta, a onda é bem lerda, bem devagar, ela oscila cada vez menos, a frequência diminui. Agora, quando ela oscila muito rápido, ela oscila mais vezes, a frequência aumenta. Deu para entender? Por isso que frequência de uma onda e período de uma onda são grandezas inversamente proporcionais. Fechou, meu povo? Tranquilo? Então tá certo. Então você já sabe o que é crista, já sabe o que é vale, já sabe o que é amplitude, já sabe o que é o comendo de onda ou lambda, já sabe o que é período, já sabe o que é frequência. Agora vamos juntar tudo numa coisa só, né? Veja bem, como calcular a velocidade de uma onda? A velocidade de uma onda, ela vem simplesmente por uma relação bem simples, certo? Uma relação bem simples que eu coloquei para ti aqui agora. Velocidade da onda é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes f de frequência. Só que muito cuidado, né? Vamos às unidades. Cuidado. No sistema internacional, a gente pode puxar uma setinha aqui embaixo do V e escrever que a velocidade é medida em metros por segundo. O lambda, por ser um comprimento, por ser uma qualquer distância do sistema internacional, tem que ser representado em metros. Olha o lambda aí em metros. E a frequência, por ser uma quantidade de oscilações por unidade de tempo, e o tempo a gente trabalha em segundos, a gente chama oscilações por segundo de hertz. Repete comigo. Hertz. O que a gente vai ter que fazer agora? Infelizmente, vamos ter que fazer um testezinho. Então, nós temos a equação fundamental. V é igual a lambda F. Tá ela ali. Até a gente pode brincar para você gravar, caso na sua pequena provinha não tenha formulário. Então você vai dizer assim: vamos lamber ferida. Vamos lamber
ferida. Um pouco nojento eu acredito, mas eu acredito que antes nojo e aprovado do que não nojo e no curso, né? Então vamos pra cima, beleza pura? Eu vou fazer o primeiro teste contigo pra ver se você se sente confiante. Vamos tocar o terror. Vambora, bota o teste na tela pra nós. Uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Ele deu o gráfico pra gente ali, tá tudo tranquilo. Letra A. Qual é a amplitude dessa onda? Letra B. Com que velocidade a onda se propaga? Beleza. Bom, então, rapaz, qual é a ideia ali? Lembra que a amplitude não é a distância da crista ao vale, é a metade dessa distância. Então, como da crista até o vale eu tenho 4 centímetros, do ventre até o ponto médio ou da crista até o ponto médio, isso vai ser 2 centímetros. Isso é a nossa amplitude, que representa a energia transportada pela onda. Beleza pura? E na B, ele solicitou nada mais, nada menos do que o comprimento de onda, né? O lambda. Então o que a gente vai fazer? Vamos jogar na nossa fundamental aqui, olha aquela ali, ó. V igual a lambda F. Ele já deu a frequência da onda, que são 500 Hz. Então no lugar do F você troca por 500. E o lambda, o que é o lambda, né? É aquela distância horizontal percorrida em uma oscilação. Que tu podes achar ele em qualquer lugar e tu vais conseguir perceber que nesse pequeno teste ele vale 40 centímetros. Tá vendo? Só que eu te falei que na equação, no sistema internacional, não entra centímetros. Entra sempre metros. Beleza pura. Tiagão, como é que transforma de centímetros para metros mesmo? É assim, né, gente? 1 metro são 100 centímetros. Então, 40 centímetros, x. Multiplica os caras aqui de forma cruzada e tu vai chegar no 0,4 metros. Beleza pura? E é esse 0,4 que vai cair aqui embaixo do lambda, ó. Veja ali. Então ficou assim, ó. V igual a 0,4 vezes 500. 0,4 vezes 500, isso dá 200. Então essa é a nossa velocidade. Velocidade da onda nessa corda, 200 metros por segundo. Beleza pura, queridos? Respira fundo e vamos nessa!